Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo num dos conceitos mais importantes da teologia cristã, a justificação. Vamos desvendar o que significa, como funciona e por que é vista como uma peça tão fundamental da fé, sempre com base nos textos doutrinários, claro. Vamos começar com a grande pergunta que move toda essa discussão, né? Se Deus é totalmente santo e perfeito, e a humanidade, bom, a gente sabe que não é. Como é que essa distância enorme pode ser superada? É a busca por essa resposta que nos leva direto para o coração do que é a justificação. E para a gente entender bem, nosso roteiro vai ser este. Primeiro, vamos entender o problema da justiça. Depois, a solução que a justificação apresenta, como ela funciona na prática, qual é o papel da fé nisso tudo, se é algo permanente ou não, e no final, a gente fecha com uma visão geral. Então, tudo começa aqui, com um conflito que parece não ter solução. De um lado, a gente tem a natureza de Deus e, do outro, a condição de todo ser humano. A doutrina nos apresenta um Deus que, por ser perfeitamente santo, exige uma justiça igualmente perfeita. Ele simplesmente não pode ignorar o erro, a falha. E aí, do outro lado, estamos nós, a humanidade, que por conta própria não consegue de jeito nenhum alcançar esse padrão. Isso cria um impasse gigantesco. Pensa só, como um juiz que é totalmente justo pode simplesmente declarar inocente alguém que é culpado? É exatamente para resolver esse dilema que a doutrina apresenta a sua solução. Uma solução que vem do alto. O ponto central aqui é este: justificação não é um processo de melhora pessoal, não é algo que a gente conquista, é um ato de Deus, uma declaração. O texto descreve como um ato de livre graça, ou seja, algo que a gente não merece nem faz por onde ganhar, mas que é dado de presente. E essa distinção aqui é fundamental. A justificação funciona como um veredito num tribunal. Não é Deus colocando um pouco de justiça dentro de alguém para tornar essa pessoa justa aos poucos. Não. É Deus declarando que essa pessoa é justa. É um ato legal. E a base para essa declaração não são as nossas ações, mas inteiramente o que Cristo fez. Certo, se há uma declaração legal, qual é a base jurídica para essa decisão? Como isso se torna possível? A engrenagem por trás de tudo é um conceito chamado imputação. A gente pode chamar de a grande troca, e ela funciona em duas direções. Primeiro, a dívida do pecado, a pena, é transferida para a conta de Cristo na cruz. E segundo, a justiça perfeita de Cristo, a obediência dele, é creditada na nossa conta, na conta de quem crê. É literalmente uma troca de posição perante a lei divina. Essa passagem bíblica resume essa troca de forma perfeita. Cristo, que nunca pecou, assume o nosso lugar de pecador para que a gente possa receber o lugar justo dele diante de Deus. Essa é a base legal para que o veredito justo seja declarado. Agora, se a justificação é um presente, um dom gratuito, como é que se recebe esse presente? E é aí que entra o papel da fé. A doutrina deixa bem claro, a fé não é o motivo da justificação. Não é uma boa ação que a gente faz e Deus recompensa. Pelo contrário, ela é descrita como o instrumento, ou seja, é o meio pelo qual esse presente é recebido. A imagem da mão é uma analogia excelente para a gente entender isso. A mão não cria o presente, nem merece o presente. Ela simplesmente se abre e recebe. Do mesmo jeito, a fé é o ato de confiar e receber o que Cristo fez, e não uma contribuição nossa para isso. Só que o texto faz uma distinção muito importante. A fé que justifica nunca vem sozinha. Não é uma fé morta, tipo só concordar com a cabeça. É uma fé viva, uma fé que inevitavelmente vai se manifestar em amor, em boas obras. As obras não são a causa da justificação, mas são a prova de que a fé é de verdade. Isso nos leva a uma pergunta muito prática e muito importante. Uma vez que alguém é justificado, esse status pode ser perdido? Porque, afinal de contas, as pessoas que creem continuam falhando. O pecado ainda acontece na vida delas. Então, como é que a doutrina da justificação lida com essa realidade? E aqui vem outra distinção crucial, a diferença entre o estado legal e a comunhão relacional. O estado de justificação é visto como algo permanente, que não muda porque ele se baseia na obra perfeita de Cristo, não no nosso desempenho. Mas a comunhão do dia a dia com Deus, essa sim pode ser interrompida pelo pecado. É o que o texto chama de desgrado paternal. E como se restaurar isso? Não com uma nova justificação, mas sim com arrependimento e confissão, restaurando o relacionamento. Para fechar, vamos dar um passo atrás e ver como essa doutrina se encaixa no quadro geral da história. Um ponto final que amarra tudo é que esse jeito de ser justificado pela fé
não é algo que surgiu só no Novo Testamento. A doutrina afirma que os crentes do Antigo Testamento, como Abraão, por exemplo, foram declarados justos exatamente do mesmo jeito, pela fé na promessa de Deus, uma fé que já apontava para o sacrifício que Cristo faria no futuro. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se a justificação é um presente que a gente recebe só pela fé, então qual é o verdadeiro lugar e o valor das boas obras na vida de quem crê? É uma pergunta que abre a porta para a gente continuar explorando as consequências dessa doutrina tão central.